Vanessa, vamos ver o que a gente tem aí. A gente está chegando próximo da nossa finalização. Temos Muito mais 10 rápido. minutos de conversa. Olha, as declarações do Sidney estão gerando polêmicas aqui no Twitter e no chat também. O bacana é que está rolando uma conversa no Twitter ao largo até, no contexto do que a gente está conversando, mas não necessariamente comentando o que a gente está conversando, mas comentando entre eles. Que ótimo. Isso é bem bacana. Eu tenho algumas colocações. O Cyber Marcinho discorda da sua visão do Sidney de substituição, principalmente naquela declaração do porquê que eu tenho que aprender gramática, ou melhor, aprender interpretação de texto. Uhum. Ele acredita, relativizar é importante, ele acredita em reconfiguração de processos. E, por outro lado, ele achou a colocação da Evelise equilibrada, fugiu do determinismo e considerou o contexto educacional. Todos têm que se readequar. Quando você diz que a gente tem que acomodar, os dois lados precisam se acomodar. A Marisa, lá do chat, que está participando pelo chat, Marisa Neves, ela comenta que mentoria reversa, que essa relação é que gera muita angústia nos pais e professores. Uhum. Mas ela pergunta o seguinte: até que ponto a possibilidade de testar regras no mundo virtual não prejudica o jovem que faz a mesma tentativa no mundo real? E ela cita como exemplo a questão dos jogos violentos, por exemplo. Jogos de guerra, jogos de morte. Antes da Evelise e do Sidney responderem, eu também estava com essa inquietação. Foi ótimo que a Marisa fez essa pergunta. Eu queria dar só um recadinho, que as inscrições para o grupo de estudo estão encerradas e a gente vai retomar em 2011, tá? Então, acho que para a gente começar a fechar nossa conversa, a gente pode participar dessa... Bom, acho que quando a gente fala de jogos, eu sei que é uma polêmica muito grande, mas a forma como eu entendo antes da gente entender o que são os jogos, é você entender o que você entende pelo ser humano. Né? Se você entender o ser humano, por exemplo, da perspectiva do Freud, né, você nasce com agressividade, a agressividade está lá, você nasceu com ela, e você tem que aprender a lidar com ela e dar um caminho para ela. Né? Caminhos que a gente considera adequados e caminhos que a gente considera inadequados, né? Atos agressivos e tudo mais, você já nasceu com isso. Né? Então, nessa perspectiva, os jogos, eles vêm num processo que a gente chama de processo de catarse. O que é? Uma forma adequada, por essa visão, uma forma adequada de você canalizar o seu impulso. Né? Os meus alunos de jogos digitais muitas vezes falam assim: eu queria matar o meu chefe, joguei meia hora de Counter-Strike e passou. Né? Os meus alunos falam isso às vezes. Que é uma perspectiva. Por outro lado, a gente tem outras perspectivas de outros autores que entendem que o ser humano nasce com uma tábula rasa e você aprende a ser agressivo. Uhum. Né? O Skinner, principalmente o Bandura, que eu acho que os educadores conhecem mais. Se você entender da perspectiva do Bandura, quer dizer, o homem nasce com uma tábula rasa e você vai aprender a partir do modelo, aí jogo com certeza vai gerar violência. Porque se você aprende a partir do modelo, e o modelo a partir da televisão, o modelo a partir do videogame, você vai aprender a violência. Então, eu entendo que é uma questão polêmica e não tem muita resposta por causa dessas diferentes concepções de como o ser humano funciona. Uhum. Né? Eu trabalho numa linha psicodinâmica e eu entendo que a coisa mais importante do jogo não é nem as imagens que o sujeito faz, as imagens que o sujeito vê, mas eu entendo que o que é importante no jogo é o tipo de raciocínio que o sujeito aprende a desenvolver. Então você tem que desenvolver estratégia, você tem que desenvolver trabalho em equipe, né? Você tem que desenvolver uma série de coisas. Por outro lado, eu entendo também que para crianças pequenas, aí até 9 anos, eu também não acho que é adequado você expor crianças pequenas a cenas de violência extrema. Uhum. Mas eu entendo que depois que você tem um filho adolescente, vai ser muito difícil você deixar seu filho sem ver isso. Mas eu volto na história da coerência. Também não adianta você proibir seu filho de jogar videogame e deixar ficar assistindo a história da Isabela, né, que matou e que foi uma história de verdade. Quantas colegas minhas não foram à escola dar palestra para explicar que as madrastas não iam matar todas as crianças, que aconteceu isso. Uhum. Uma quantidade enorme. E aí você não deixa seu filho jogar GTA e deixa ver jogos mortais e deixa ver uma série de coisas. Eu acho que tem que ter uma coerência com a educação da criança. E é lógico que os pais têm que decidir, pensando em valores, o que é adequado. Não, nesta família, com estes valores, a gente permite ou não permite que se use, né? E a questão das regras que eles estão colocando? A questão das regras, eu dei esse exemplo, mas eu não entendo que tenha uma transposição.
né, direto, porque eu faço isso no jogo, eu faço isso na vida real. Eu entendo que acho que, na verdade, os jogos é que estão se utilizando do sistema de raciocínio que os jovens gostam. Então, eu gosto de descobrir o mundo e suas regras, e eu acho que é isso que o videogame proporciona. Não necessariamente que porque você joga videogame e você faz isso, você vai lá na escola e vai replicar. Eu acho que é um tipo de funcionamento que eles têm e que aparece tanto no jogo quanto na escola. Né? Eu acho que é lógico que, pensando em os designers têm pesquisas para entender assim, bom, o que vocês querem, né, de um jogo. E eu acho que as pesquisas são baseadas nisso. Né? É uma relação de o que os jovens querem, o que a gente pode oferecer. Não é uma discussão tão longe do que a gente tinha com novela, né? Ah, mas a pornografia na novela vai tornar todo mundo mais sexualmente ativo. Vai tornar todo mundo sexualmente mais ativo. Então, eu acho que também está dentro dessas discussões. Então, uma via de duas mãos também. Não é a novela pesquisa o que as pessoas querem para colocar na novela e outros públicos veem na novela e é uma via de duas mãos, eu entendo que o videogame também. Eu acredito, e aí sou em cima bem do que você está colocando, concordo também. E eu acho assim que mais do que qualquer outra coisa, a educação é um processo de modelo. Né? E modelo é modelo humano ou modelo que a pessoa se expõe. A gente tem que zelar pelos modelos que a gente apresenta e a gente não pode se omitir de modelo, porque se esse modelo foi uma omissão nossa, ele vai pegar esse modelo de algum lugar. Ele vai absorver, seja da ferramenta da internet, da violência, esse modelo vai ter alguma influência na vida dele, sim, e depende muito do estado de modelos que ele teve, dos valores que ele desenvolveu. Então, assim, não podemos esquecer que o principal trabalho do educador é ser primeiro um bom modelo e ser coerente com esse modelo, que é uma das coisas que a gente vê que falta um pouco, é a coerência. Às vezes a pessoa fala, não, é horrível a pirataria, tudo que está acontecendo, mas vai e compra o DVD. A coerência é muito forte na hora de você estabelecer o modelo. Então, que modelo que esse jovem está vendo? Se ele vê um modelo de quebrar regras, seja no mundo virtual ou seja no mundo real, ele começa a acreditar que quebrar regra é parte do processo. E a gente, assim, está carente um pouco de modelos aqui no Brasil. Quando a gente fala de política, a gente percebe como falta modelos. Quando a gente fala de educação, a gente vê a falta de modelos. Então, eu acho que assim, o grande empenho é a gente buscar novos modelos, preparar o modelo e a gente começar a ser coerente com o modelo que a gente quer estabelecer. Eu acho que o modelo que a gente tem, pensando em mídia, pensando em política, pensando em tudo, é que você sempre tem uma condescendência, né? Com os erros, tudo bem quebrar as regras e, sei lá, tudo bem o político quebrar as regras e não vai ser punido, tudo bem quebrar as regras, você vai lá pagar uma multa, né? A gente tem muitos modelos de condescendência. E aí será que esse modelo não vai influenciar nele? Quer dizer, aí ele começa a agir dessa maneira também. Entendeu? Vai afetar mesmo, né? Acho que tem modelos de condescendência e acho que tem muitos modelos também de aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Então assim, se é meu amigo, então é diferente. Pesos distintos, né? Se é um amigo, então é diferente. Acho que tem isso. Vanessa, para a gente finalizar, tem alguma colocação? Tem o Eduardo Henrique aqui do chat, acabou de colocar. Educação não é modelo, é construção. Será? Provocativo, hein? Acho que é boa reflexão. Mas eu acho que a gente constrói em cima de modelos. Então, mas toda construção tem um referencial, né? Tem um referencial do modelo, sim, e é importante que seja coerente. Para finalizar, eu queria que vocês então fizessem algumas considerações que a gente conversou e pensando nesse educador que está assistindo, né? Voltando para a questão inicial do nosso programa, gerações interativas, onde está o desafio de educá-los? Acho que a Vanessa pode começar. Eu acho que o educador que nos assiste já é fora da norma. Não é fora da norma no sentido, já é fora do comum. Né? Porque eu acho que já são educadores que estão interessados, o que nos dá uma esperança enorme, né? Então, que bom. Eu acho que tem professores, eu acho que o que seria importante é esses professores conseguirem ser multiplicadores dessa ideia, né? Porque eu acho que é uma pequena parcela só dos professores, muitos dos quais provavelmente estão nos assistindo, que está interessado nisso, que está trabalhando nisso. Eu acho que seria importante que fossem multiplicadores dessa ideia. Né? Porque eles que estão no ensino, eles que conseguem conversar com os caras, que é diferente da gente, né? Eu estou em educação, mas eu estou num outro contexto. Eu acho que isso
isso seria importante. Eu acho que o desafio é rever as coisas. Né? Que eu acho que por um lado é produtivo, mas por outro lado também é muito sofrido. Não é, não, é lógico que imagino que os educadores não acham que é simples a gente falar tudo isso e aí eu chego na sala de aula, os alunos estão mal-humorados e ninguém presta atenção na aula. Não é sofrido também esse desafio. Mas eu entendo como uma revisão, acho que o desafio é rever. Né, rever o que você sabe sobre você mesmo, é rever o que você sabe sobre educação, é rever o que você sabe sobre os alunos, porque é fácil você culpar qualquer uma das pontas, é fácil você culpar os alunos, é fácil você culpar os pais, é fácil você culpar os outros professores, é fácil, acho que rever todo o processo é o grande desafio. Legal, eu quero deixar um recado para os educadores que estão nos ouvindo, eu acho que está muito em cima do que você colocou, e pegando um gancho no que o Eduardo colocou, é construção e é desconstrução. Quer dizer, a gente tem que desconstruir algumas coisas e construir sim uma nova forma de abordagem. A gente tem que viver o tempo todo construindo e desconstruindo esse processo que é a vida. A gente está na vida, a vida ela se altera o tempo todo, tudo interfere na vida, então se a gente construir uma situação, uma fórmula, um modelo, como eu comentei, e ficar rígido em cima dele e não lembrar que eu preciso desconstruí-lo um dia, provavelmente eu vou perder muito do que seria o papel de educação. Então, o meu convite é que aprendamos todos nós a sempre construir e também a desconstruir, para dar espaço à nova construção mesmo. Esse talvez seja o grande desafio que a gente tenha, tá bom? Muito bem. Então, vou finalizar a nossa conversa agradecendo imensamente a presença de vocês dois aqui. Obrigado. Da Vanessa, da equipe da Editora Moderna, dos nossos parceiros que viabilizam o projeto Educar na Cultura Digital, nosso grupo de estudos. Estamos chegando no final do ano, nosso grupo vai dar uma paradinha para a reestruturação agora nas férias e retornaremos em 2011, mas mesmo assim esse material está disponível na TV Web, os outros programas também, convido vocês a assistirem os outros e continuamos nas redes, no Twitter, o Sidney, a Evelise também, todos nos encontramos pela tag EC Digital a qualquer momento. Então, muito obrigada.